Olá, boa tarde a você que nos acompanha. Seguimos com nossa programação falando das eleições presidenciais. Um dia de festa da democracia brasileira e, claro, os brasileiros a partir de agora começam a vivenciar expectativas com relação aos resultados das votações deste domingo. Olha, neste segundo turno, os dois candidatos à presidência da República votaram ainda pela manhã. Rio de Janeiro, hoje pela manhã. Jair Bolsonaro, do PSL, chega acompanhado da mulher Michele à Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar em Deodoro, zona oeste do Rio. Ele votou pouco depois das 9 da manhã. Do lado de fora, sem descer do carro, Bolsonaro acenou para os eleitores que fizeram festa. São Paulo, também pela manhã. Fernando Haddad, do PT, chega acompanhado da mulher Ana Estela ao Colégio Brasília International School, em Moema, zona sul de São Paulo. Ele voltou pouco depois das 10 da manhã. Do lado de fora, Haddad conversou com jornalistas e cumprimentou eleitores que foram vê-lo. Manifestações para os dois candidatos. Agora vamos a São Paulo ao vivo, onde está o repórter Sidney Fernandes, que traz informações para a gente e entra numa espécie de plantão. Agora, à espera do resultado para ouvir o candidato do PT, Fernando Haddad. Boa tarde, Sidney Fernandes. Onde você está aí na capital paulista, hein? 3. Ok. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa cobertura especial das eleições 2018. Nós falamos direto do Hotel Pestana, em frente ao Hotel Pestana, que fica aqui próximo à região da Avenida Paulista, de onde deve acompanhar a apuração o candidato do PT, Fernando Haddad. A previsão era que ele chegasse aqui às 5 da tarde, mas por enquanto ele ainda não apareceu. Há uma grande movimentação de jornalistas, há um reforço do policiamento também, mas por enquanto o candidato Fernando Haddad não chegou aqui para esse hotel, onde ele deve acompanhar a apuração dos votos. A expectativa eu conversei agora há pouco com algumas lideranças políticas aí do Partido dos Trabalhadores, entre eles o senador Humberto Costa, e ele me disse que outras lideranças políticas aí do partido devem acompanhar a apuração dos votos aqui deste hotel. Fernando Haddad ficará no 15º andar, nós da imprensa estamos no 3º andar, aguardando aí depois do resultado uma coletiva de imprensa aí com o Fernando Haddad. Bom, a movimentação aqui é de jornalistas e de policiamento também. Em relação ao andamento do pleito, as informações que nós temos são as seguintes: nós não temos ainda o último boletim do Tribunal Regional Eleitoral sobre as urnas, porque está saindo nesse momento, então nós ainda não temos essa informação, mas o que nós temos aqui é que das 97.168 urnas, 679 apresentaram problemas e tiveram que ser substituídas. Isso representa 0,70% das urnas disponíveis aí para 33 milhões de eleitores que foram às urnas aqui no estado de São Paulo. Houve também 16 ocorrências, envolvendo 7 prisões. Entre os detidos, 4 foram por fotografar a urna, 2 por boca de urna e uma pessoa foi detida embriagada por desacato à polícia. Aqui em São Paulo teve a eleição, então, para governo de São Paulo, entre João Dória, do PSDB, e Márcio França, do PSB. A expectativa do TRE é que até às 8 da noite os paulistas já saibam quem é o novo governador da maior cidade do país. Nós ficamos por aqui aguardando aí a chegada do Fernando Haddad e voltamos a qualquer momento com outras informações. Reinaldo. Ok, obrigado. Sidney Fernandes, direto de São Paulo, a capital paulista, em frente ao Hotel Pestana, onde Fernando Haddad vai dar a sua declaração assim que o resultado for divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Agora vamos falar da boca de urna que acabou de sair para governador de São Paulo. O Ibope, com votos válidos, mostra João Dória, do PSDB, com 52% e Márcio França, do PSB, com 48%. Foi visto hoje, durante o período de domingo, o tamanho da amostra com 6.800 votantes e o nível de confiança é de 99%. Olha, agora vamos a Belo Horizonte para saber mais com nossa equipe como foi a manhã de votações em Minas Gerais.
Logo nas primeiras horas do dia, muitos eleitores compareceram às urnas para exercer a cidadania. Faz o que tem que fazer e já cumpre com a obrigação cívica, né? Agora eu não estou aguentando vir sozinha, mas acho que tem quem me traga. Eu voto. Não custa nada. Para quem não estava em seu domicílio eleitoral, o jeito foi justificar. Porque eu não sou aqui de BH, né? Então acabou que eu tive que justificar nesse segundo turno aqui. Mas no primeiro eu fiz questão de votar mais cedo, sim, mais tranquilo, para poder acompanhar o resultado com mais tranquilidade depois. Ao contrário do primeiro turno, dessa vez as ruas estavam bem mais limpas. Mais organização, mais respeito, mais dignidade com o ser humano, né? Essa conscientização é bem melhor. Paralelamente, a votação no estado acontece desde as 8 horas da manhã na sede do Tribunal Regional Eleitoral, uma outra votação, realizada em 5 urnas sorteadas pelo TRE. Na verdade, é uma auditoria de funcionamento para comprovar a segurança do equipamento. Essas urnas que estão sendo utilizadas aqui, elas foram preparadas para servirem no dia de hoje nas respectivas zonas eleitorais e após o sorteio foram trazidas de lá para cá e naqueles locais substituídas por urnas de contingência, né? As cédulas de papel que foram preenchidas por estudantes, fiscais de partido, membros da sociedade civil em geral, e os votos inscritos nessas cédulas serão digitados nas urnas para que ao final possamos confirmar, né, conferir que os votos de papel foram efetivamente registrados e o resultado é idêntico nos 2 casos. Em várias cidades de Minas, o domingo de votação foi de surpresa para os eleitores, que encontraram sessões eleitorais sem luz por causa da forte chuva que atingiu várias partes do estado ontem, causando estragos. Neste local de votação da capital mineira, os eleitores precisaram subir 5 andares para conseguir votar. Aqui, a situação tá difícil demais. Nossa mãe, uma pessoa idosa então. Isso é no meu caso, que eu fui ser operado do coração, e subindo devagarzinho, chega. Mas é cansativo. No mais, o movimento foi intenso nessa manhã nos locais de votação, sem grandes problemas ou demoras, como foi no primeiro turno por causa da biometria. Passam de 160 o número de urnas que precisaram ser substituídas por terem apresentado algum problema. Número que é considerado pequeno para o TRE, quando se pensa que são mais de 48 mil urnas utilizadas para a votação no estado. Pois bem, vamos falar agora da boca de urna para Minas Gerais. Minas Gerais, Ibope, votos válidos, Romeu Zema, do Partido Novo, com 66%. E Antônio Anastasia, do PSDB, com 34%. Foram ouvidos 3.200 votantes e o nível de confiança é de 99%. Olha, os eleitores de 13 estados e do Distrito Federal foram às urnas este domingo votar para governador, além de escolher o futuro presidente da República. No Amapá concorre Valdez Góes, do PDT, atual governador, contra João Capibaribe, do PSDB, ex-governador. Amazonas, os candidatos são Wilson Lima, do PSC, e Amazonino Mendes, do PDT, atual governador. Distrito Federal, a disputa está entre Ibanez Rocha, do MDB, Rodrigo Hollenberg, do PSB, atual governador. Mato Grosso do Sul, o atual governador Reinaldo Azambuja, do PSDB, concorre com Odilon de Oliveira, do PDT. Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, disputa com Antônio Anastasia, do PSDB. Pará, Helder Barbalho, do MDB, e Márcio Miranda, do DEM, lutam pela vaga no governo. Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, disputa a vaga do atual governador Eduardo Paes, do DEM. Rio Grande do Norte, a senadora Fátima Bezerra, do PT, a única mulher concorrendo ao cargo, enfrenta nas urnas Carlos Eduardo Alves, do PDT. Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, busca a vaga do atual governador José Ivo Sartori, do MDB. Rondônia, Expedito Júnior, do PSDB, concorre com o coronel Marcos Rocha, do PSL. Santa Catarina, Gelson Merizio, do PSD, e Carlos Moisés da Silva, do PSL,
disputam a vaga de governador. São Paulo. O atual governador Márcio França, do PSB, tem João Dória, do PSDB, como concorrente. Sergipe. Belivaldo Chagas, do PSD, atual governador, disputa com Antônio Carlos Valadares, do PSB. Agora, 5h10, hora oficial de Brasília, nós vamos para a boca de urna do Distrito Federal pelo Ibope. Votos válidos, o ibanês do MDB tem 69%, enquanto que o Rodrigo Hollenberg, do PSB, tem 31%. Brancos, nulos e indecisos, 9%. 2.600 eleitores foram ouvidos pelo Ibope e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Olha, agora a gente vai para o Rio de Janeiro. A repórter Catarina Jatobá já está posicionada em frente ao condomínio onde mora o candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Boa tarde, Catarina. Agora começa o clima de expectativa por aí, né? Reinaldo, boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha em casa. Eu falo aqui da orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Estamos em frente à casa de Jair Bolsonaro, candidato pelo PSL à presidência da República do Brasil. Mas antes, eu quero mostrar para você, claro, esta natureza exuberante aqui da cidade maravilhosa. Nós vemos aí o mar que está bem agitado. Durante a tarde, as ondas foram bem altas. O trânsito aqui no sentido inverso da casa dele está bem lento, porque as pessoas passam por aqui, elas querem parar, filmar, gritar, enfim, expressar aí a sua posição. Mas agora eu quero convidar aqui o Ederaldo e o Rivas também para virem comigo, para a gente acompanhar um pouco da movimentação aqui em frente à casa de Jair Bolsonaro. A movimentação que é muito intensa. Eu peço aí para o Ederaldo mostrar agora como que está. A nossa equipe chegou aqui logo no início da tarde. Acompanhamos toda a movimentação. Agora você vê aí o carro da polícia que está aqui tentando atravessar com o ônibus, né? Porque o trânsito foi praticamente fechado aqui, interditado, por conta do número de pessoas. O número de apoiadores de Bolsonaro que estão aqui fechou praticamente o trânsito aqui nesta avenida no sentido Recreio. Nossa equipe chegou aqui logo no início da tarde, acompanhamos toda essa movimentação que foi intensa a tarde inteira. Uma multidão se formou, muita gritaria, fogos, eles cantaram várias vezes o hino nacional. Muito buzinaço também por parte dos apoiadores de Bolsonaro. A rua também, Reinaldo, virou um comércio. Como vocês podem ver, aqui pessoas estão aí vendendo várias coisas, são diversos itens, chapéus, bandeiras do Brasil, camisetas, canecas, dos itens mais variados. É o brasileiro se virando como pode para conseguir um dinheirinho extra. Mas olha, Reinaldo, o domingo de votações foi também de tristeza para familiares de 2 mesários. Aqui na capital, uma mesária de 51 anos teve um infarto enquanto ela trabalhava em uma sessão eleitoral da Tijuca, na Zona Norte. E em Nova Iguaçu, um senhor de 51 anos também passou mal e veio a falecer. Agora, uma questão é sobre as urnas, que deram muito defeito, muito mais agora no segundo turno do que no primeiro turno. Segundo o balanço do TRE, até por volta aí de 4h30 da tarde, nós conseguimos apurar que mais de 540 urnas precisaram ser substituídas porque deram defeito aí em todo o estado. 4 pessoas foram detidas por crimes eleitorais, 3 em Aperibé, no norte do estado, e uma em Miguel Pereira, no sul do Rio. E a segurança em todo o estado foi reforçada com a presença de 46 mil homens. Quero mostrar mais uma vez a vocês aí a movimentação que se formou, pessoas com faixas, gritando aí, prestando o seu apoio. E a expectativa é que o discurso de Bolsonaro seja ali mesmo. Primeiramente, havia a informação de que seria um hotel aqui próximo, mas depois disseram que será na própria casa dele. Então, todo esse pessoal, a multidão e a imprensa que está aqui também ao lado acompanhando, eu peço que o Ederaldo possa mostrar também aí todos os carros Link de diversas emissoras de televisão estão aqui de plantão na porta da casa de Jair Bolsonaro na expectativa. Tem figuras ilustres também. Até ali tem o Homem-Aranha, tem gente de todo tipo que se veste aqui para viver esse domingo de eleições de uma forma diferente. E aí,
reverência, é a alegria do brasileiro, que mesmo em um momento tão delicado para o nosso país e de expectativas também e de alegria. O brasileiro não perde a pose, não perde a alegria, não perde a esperança. E a gente continua aqui nessa expectativa e voltamos a qualquer momento com mais informações. É a Canção Nova na cobertura das eleições 2018. Ok, obrigado, Catarina Jatobá, direto do Rio de Janeiro. Portanto, o Bolsonaro na expectativa de ser presidente do Brasil, assim como o Fernando Haddad. Muita aglomeração nas proximidades do condomínio onde reside, onde mora Jair Bolsonaro, candidato do PSL à presidência da República. Eu agora falo da boca de urna no Rio de Janeiro. Não, no Rio de Janeiro, sim, com votos válidos pelo Ibope. Wilson Witzel, do PSC, tem 55%, enquanto que o Eduardo Paes, do DEM, tem 45%. Brancos, nulos, indecisos, 12%. 2.600 pessoas foram ouvidas neste domingo e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 99%. Olha, nestas eleições, metade dos brasileiros aptos a votar utilizou a biometria. Em muitas cidades, embora seja o segundo turno, é a primeira vez que votam desta forma. A modernidade também já chegou no interior e atende pelo nome de biometria. Mais fácil do que escrever o nome, muito mais fácil. Agora só o número, daí é muito mais fácil. Fica mais rápido também? Mais rápido, na hora. Um minutinho a gente desacupa. Para votar, foi rápido. Para chegar à sessão, demorou um pouco mais. Mais ou menos uma hora que nós gastamos de vir devagar. Mas tá bom, o negócio é andar a cavalo. E olha que o dia começou cedo para eles. Fui lá para Mangueira também, cedo com ele. Que a gente vai todo dia. 6 horas, a gente levanta e vai em Mangueira. Daí, vai pegar burro para arrumar para vir para cá. É bom a gente escolher o presidente. Escolher presidente e, em alguns estados, governador. Voto desde 18 anos, até agora nunca faltei num voto. Para alguns, usar a digital é novidade. Para outros, faz parte do dia a dia de quem já nasceu na era tecnológica. Sim, bem mais rápido, bem mais prático. Dia de eleição é dia também. Eu conheço algum, vi os parentes, dá um passeio que é um domingo mesmo, né? E é dever, né? A votação foi rápida, quase sem filas e sem muita espera. Os segundos a mais foram só para quem a identificação biométrica não funcionou. Na eleição passada, o sistema demorou um pouquinho, na 4ª tentativa, ela leu a minha digital porque eu tenho título eletrônico. Mas hoje, a minha digital está gasta, eu sei que a minha digital está gasta. Então, hoje eu não consegui votar com a digital, mas só acionou a folha. Fui lá, votei, exerci meu direito de voto tranquilo, está tudo normal. Ali o senhor conseguiu votar colocando a digital ou o senhor teve que assinar? Tive que assinar. Nestas eleições, os eleitores de quase 2.800 municípios, incluindo 22 capitais, votaram utilizando a digital. Faz 10 anos que a biometria começou a ser implantada. A meta é que até 2022, ou seja, na próxima eleição presidencial, todo o país vote desta forma. Canção Nova na cobertura das eleições 2018. Ok, agora a gente fala da boca de urna no Rio Grande do Sul para governador, hein? O Ibope, com votos válidos, mostra Eduardo Leite, do PSDB, com 52%. E o José Ivo Sartori, do MDB, com 48%. Brancos, nulos e indecisos, 11%. O Ibope ouviu 2.600 eleitores, a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança desta pesquisa é de 99%. Brasileiros que moram no exterior também participaram das votações de hoje. Eles fizeram questão de registrar esse momento para o jornalismo Canção Nova. Eu vivo em Portugal há 22 anos, vim hoje aqui votar na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que é onde estão as sessões de voto em Lisboa. Aqui a situação é bem tranquila, as pessoas estão votando, tem bastante gente, mas o tempo de espera tem sido quase nulo. Eu cheguei na minha sessão, não havia ninguém, basicamente ninguém a votar, era entrar e sair sem grandes problemas. E as pessoas estão votando de uma forma ordeira, de uma forma tranquila. E parece que está tudo a correr bastante bem aqui. As eleições
credenciais brasileiras no Reino Unido estão sendo realizadas aqui na Embaixada do Brasil em Londres. São 25 mil eleitores registrados. Esperam que 70% dos registrados compareçam hoje. Os portões se abriram às 8 da manhã, mas fomos informados desde as 6 da manhã. Já tinha fila aqui, estava chovendo bastante pela manhã. E mesmo assim, com sol ou com chuva, os brasileiros no exterior estão também fazendo a sua parte. Olha ali, pessoal do Bolsonaro, pessoal também do Haddad, expressando a sua opinião política aqui em Londres. Hoje tive o prazer de votar para o presidente e estamos aqui na torcida, rezando para que Deus nos dê um presidente que seja capaz de ouvir a nossa nação, o clamor do nosso povo. E estou torcendo muito para que isso seja uma nova mudança, uma nova perspectiva de futuro para o nosso país. Que Deus abençoe a nossa nação e vamos lá, estamos juntos. Que Deus abençoe. Hoje, domingo de eleições aqui nos Estados Unidos, muitas pessoas saíram de suas casas, brasileiros, e vieram exercer o direito de cidadania. Aqui nos Estados Unidos, o maior colégio eleitoral fora do Brasil, são mais de 150 mil pessoas aptas a votarem. Nessa região de Boston, hoje, muita fila se formou durante o dia, apesar do imenso frio, mas as pessoas saíram de suas casas e vieram então para votar. Daqui dos Estados Unidos, eleições 2018, para a TV Canção Nova, Padre Adriano Lessa. Que bacana, hein? Brasileiros se expressando, se manifestando aqui com o jornalismo da Canção Nova. E agora a gente vai a Brasília. A repórter Carolina Curvelo está lá e traz informações para a gente. Carolina, boa tarde. Quais são as últimas informações que você tem para nós, hein? Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Canção Nova. Estou aqui na Central das Eleições, na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, acompanhando toda a movimentação de encerramento das votações. O último boletim divulgado agora há pouco pelo TSE revela que 3.841 urnas foram substituídas. No total, são cerca de 454 mil pelo país. Os municípios de Cordilândia, em Minas Gerais, Apuí, no Amazonas, e Salbara, na Bahia, tiveram votação manual em cédula de papel. De acordo com o boletim, foram registradas pelo menos 299 ocorrências de crimes eleitorais. 132 pessoas foram presas. O maior número de prisão ocorreu em Minas Gerais, Pará e no Amazonas. Logo mais, representantes de 35 partidos vão chegar aqui na Central para acompanhar a apuração das urnas. E, além desses representantes, também devem ter diversas autoridades. Em 13 estados e aqui no Distrito Federal, até umas 19 horas já teremos um resultado parcial dos novos governadores. Já o nome do futuro presidente do Brasil só iremos descobrir logo após as 19 horas. Ao longo do dia, a ministra do TSE, Rosa Weber, deu algumas declarações. Ela diz estar feliz com o transcorrer deste segundo turno e com a sensação de dever realizado. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, também falou pela manhã com a imprensa, declarou que há um clima de tranquilidade e também registrou que não houve nenhum ato violento a ser registrado pelo país. No entanto, apesar das ocorrências que tivemos registradas de crimes eleitorais. Então, o que vimos ao longo do dia aqui em Brasília, principalmente, foi um clima de tranquilidade, apesar também de alguns eleitores insistirem em usar celular dentro da cabine de votação. Então, 3 pessoas foram levadas à polícia por conta de filmar ou fotografar o voto na urna eletrônica. Agora, só nos resta, claro, esperar a apuração das urnas, né, e descobrirmos daqui a pouco também quem serão os futuros presidentes, o futuro presidente e os futuros governantes, claro, aqui do Distrito Federal e de mais 3 estados. Canção Nova, eleições 2018. Ok, obrigado. Carolina Curvelo, direto de Brasília, trazendo as informações lá do TSE. Agora são 5h24, hora oficial de Brasília, e a gente fala da boca de urna do Distrito Federal. Ibope, votos válidos, Ibanez, MDB, 69%. Rodrigo Hollenberg tem 31%, ele que é do PSB. Brancos, nulos e indecisos, 9%. Foram ouvidos 2.600 eleitores, a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 99%.
Nós ficamos por aqui, daqui a pouco voltaremos ao vivo em nossa programação, trazendo novas informações sobre o fechamento das eleições de 2018. Canção nova nas eleições presidenciais de 2018.